Oi pessoal, tudo bem? Professor Lucas Almeida, mais uma vez aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o Enem, tá certo? Sejam bem-vindos a esse novo conteúdo. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o tema de cartografia, mais especificamente um tema mais aprofundado desse assunto da cartografia, que nós já estamos vindo aí estudando de um tempo para cá, tá certo? Nas últimas aulas até agora. Tá certo? Então, assim, na aula de hoje nós vamos abordar basicamente subtema muito importante a ser abordado no Enem, que eles abordam bastante nas questões do Enem e que vocês precisam ter conhecimento sobre isso, que são as projeções cartográficas, tá certo? Hoje nós vamos estudar essas projeções cartográficas, ver o conceito de projeção, a importância delas, as projeções cartográficas, os principais tipos de projeções cartográficas, dos principais autores que elaboraram essas projeções no decorrer da história. Vocês vão ver aí ao longo da história quanto evoluíram essas projeções. E além disso, nós vamos também fazer alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo de projeções cartográficas e para que vocês possam ter um grande sucesso na prova do Enem, tá certo? Então, gente, vamos lá. Antes de tudo, começo de tudo, o que é a projeção cartográfica? O que é uma projeção cartográfica? Qual é a sua importância? Gente, projeção cartográfica nada mais é do que um sistema de coordenadas geográficas, composto pelo quê? Meridianos, que são semicírculos imaginários, traçados de um polo da Terra ao outro. Ou seja, o meridiano, gente, é da seguinte forma, olha só, é aquela linha que ela é traçada de norte a sul, de um polo a outro, certo? Eu tenho aqui o polo norte e eu tenho aqui o polo sul, tá certo? Então esse é o meridiano, tá bom? E os paralelos, que são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. Olha só o nome, lembra lá da aula de geometria? Paralelo, que é uma linha paralela? É aquela linha que está uma ao lado da outra, né? E está aqui igual, olha só. Isso aqui é um paralelo, tá certo? As linhas estão assim, umas paralelas às outras. E vai ser a mesma coisa nas projeções cartográficas. É um sistema de coordenadas geográficas composto por meridianos e paralelos. Todos eles são o quê? Imaginários. Existe na vida real? Existe na vida real, se eu for olhar para o céu, eu vou conseguir ver os meridianos e os paralelos? Não, você não vai conseguir ver, tá bom? Mas eles existem para que nós possamos estudar um pouco melhor essa questão do mapa, entender um pouco mais a superfície terrestre. Para que nós possamos entender um pouco mais a superfície terrestre, tá bom? Então essa é a principal função dos meridianos e paralelos, tá certo? Vão nos auxiliar bastante na questão das coordenadas. Ou seja, gente, significa dizer que se os meridianos e os paralelos são semicírculos, né? São linhas que englobam, que envolvem o planeta Terra, significa dizer que a superfície ela é esférica, é uma esfera, tá certo? E que a partir disso, a partir dos meridianos, a partir dos paralelos, eu consigo desenhar a Terra, consigo elaborar um mapa, consigo elaborar um produto cartográfico oriundo desses meridianos e desses paralelos, dando origem, assim, às projeções cartográficas, que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, revisando, só aqui, frisando novamente, as projeções cartográficas nada mais é do que uma representação da superfície esférica da Terra em um plano, ou seja, a Terra ela é redonda, a Terra ela é esférica, e eu vou demonstrar esse círculo da Terra em um plano, que vai ser o quê? Que vai ser o mapa. Isso é a projeção cartográfica. Eu vou projetar a Terra em um plano, tá bom? Então isso é que a gente vai analisar na aula de hoje, tá certo? Gente, então, e quais são os principais tipos de projeções? Eu tenho 3 principais tipos de projeções que a gente precisa saber, a gente precisa compreender, precisa entender um pouco mais. Quais são elas? A projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica, como o próprio nome já fala, eu vou envolver a Terra, o globo terrestre, em um cilindro. Tá aqui, ó, o exemplo aqui. Eu vou colocar a Terra nesse cilindro, vou envolver ela todo o cilindro e depois eu vou expandir esse cilindro na mesa. Olha só, vou jogar esse cilindro na mesa, vou expandir e vou ter isso aqui, a projeção cilíndrica, que daqui a pouquinho nós vamos ver que existem alguns autores que elaboraram as suas projeções com base nesses tipos de projeções, tá certo? Tá aqui a projeção cilíndrica, tá bom? Tem uma projeção cônica. Como é a projeção cônica? Conforme o desenho mostra aqui para vocês, olha só. Eu vou pegar um cone, imagina um chapéu de aniversário.
aqueles aniversários, aquelas festas de aniversário que você tem um chapéuzinho, é a mesma coisa. Imagina esse chapéu, coloca em cima da Terra, sobre o globo terrestre, e essa vai ser a projeção cônica, tá bom? Eu vou projetar a Terra nesse cone, e depois eu vou fazer o quê? Vou expandir esse meu chapéuzinho, esse meu cone na mesa, e vou ter esse produto aqui, ó. E aqui será a projeção cônica, tá certo? E a projeção, eu tenho também a projeção plana, ou a projeção azimutal, também chamada de azimutal. Ela é basicamente uma projeção dos polos. Ela pega basicamente a partir dos polos da Terra, o polo sul e o polo norte. Olha só, eu tenho tipo um prato, como se fosse, imagina só um prato. Você pega um prato bem plano assim, e coloca em cima do polo sul ou do polo norte da Terra. E você vai ter nisso a projeção plana, ou a projeção azimutal, certo? Que aí eu vou conseguir ter uma projeção melhor dos polos, mas você vai pegar esse prato aqui, ó, e envolver na Terra, tá bom? Você vai envolver, tá aqui também, aqui embaixo, ó, você vai envolver a partir dos polos, tá certo? E aí eu vou ter origem a esse tipo de projeção plana, ou também denominada de azimutal. Gente, na projeção cilíndrica, conforme eu já mostrei para vocês, é a superfície esférica da Terra que vai ser projetada em um cilindro, tá certo? Olha só, envolve aqui a Terra no cilindro, e vou jogar esse cilindro na mesa, esse papel que envolveu a Terra na mesa, e vou ter origem aqui, ó, a esse plano aqui, essa projeção cilíndrica, tá certo? Ou seja, nessa projeção, as coordenadas geográficas, que são os paralelos e os meridianos, tá bom? Que eu falei para vocês anteriormente, são representados por linhas retas, que se encontram em ângulos retos. Olha só, tá aqui os meridianos, aqui ó, lembrando que o meridiano é o quê? De um polo ao outro, de polo norte a polo sul. E o paralelo se estende aonde? Pela linha do Equador, ó. Tá aqui a linha do Equador aqui, ó. Isso aqui é um paralelo. Olha só o ângulo que eles formam, um ângulo reto, tá bom? Então, isso é a projeção cilíndrica. Outra projeção cônica. A projeção cônica refere-se à representação da superfície da Terra, como eu já falei para vocês. Você coloca um cone na Terra, tá aqui, ó, conforme eu mostro o desenho para vocês. Você vai envolver a Terra num cone, lembra bastante um chapéu de aniversário, né, como eu falei para vocês. Você vai pegar esse chapéu de aniversário aqui, ó, esse cone, expandir ele aqui, ó, e você vai ter origem a essa projeção. Isso é a projeção cônica. Vocês estão percebendo que existe algumas deformações, né? Por quê? Porque conforme assim como ocorre com a projeção cilíndrica e a projeção cônica também, você não vai conseguir projetar tudo. Por exemplo, os polos. Cadê o polo sul? Aqui. Ele não está projetado aqui, tá vendo? Isso é uma das questões levantadas nessas projeções, que alguns autores vão tentar solucionar isso, conforme a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, olha só, os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos, tá bom? Olha só, os meridianos, eles saem dos polos, tá aqui, ó, os polos, eles saem do polo e vai em direção aqui. E os meridianos, perdão, e os paralelos vão para onde? Olha só, em arcos concêntricos, tá aqui, ó, esse aqui é o paralelo. Então é assim que é formada a projeção cônica. E a projeção azimutal, que é um outro tipo de projeção cartográfica. Ela basicamente, você vai pegar a projeção cartográfica. A projeção cartográfica, ela vai basicamente, você vai pegar um papel, alguma coisa, vai colocar sobre a superfície terrestre e vai jogar essa informação na mesa, para você poder visualizar. Tá aqui, ó. Você vai colocar aqui esse pedaço de papel, por exemplo, no globo terrestre, e você vai ter origem a essa projeção. Você vai conseguir representar essa superfície terrestre a partir dessa projeção, tá bom? Gente, e no caso da projeção azimutal, como é que funciona? É simples. Você vai representar o globo terrestre, a superfície terrestre, a partir a partir da área que você quer representar. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui. Esse aqui é um exemplo. Você vai colocar aqui essa projeção. Você vai colocar o globo sobre essa parte, esse pedaço de papel, vamos falar assim, né? Você vai pegar isso e vai colocar na mesa. Você vai ter esse produto aqui, onde os paralelos são círculos concêntricos. Olha só, esse aqui é um paralelo e os meridianos, eles partem do polo em direção à parte externa, a periferia, vamos falar assim, do globo, a parte mais periférica da projeção. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho os paralelos, que são círculos concêntricos,
e os meridianos, tá bom? Lembrando que essa projeção é utilizada para representar qualquer ponto da superfície terrestre. Qualquer ponto que você queira representar, você pode utilizar a projeção azimutal, certo? Porém, conforme eu já falei para vocês, essa é uma projeção mais comum para representar o quê? As regiões polares, tá certo? Ele vem aqui, ó, e bota a representação aqui, e aí eu vou conseguir representar mais as regiões polares, que é o que ele está mostrando aqui no exemplo, onde os meridianos estão partindo de onde? Dos polos, tá vendo? Então essa é a projeção azimutal ou a projeção plana. Então, assim, a gente falou agora dos principais tipos de projeções cartográficas, né? Que é a cilíndrica, a projeção cônica ou a projeção azimutal ou plana, certo? Então, existem alguns autores, algumas pessoas que utilizaram desses tipos de projeções para elaborar suas próprias projeções, que é o que a gente vai ver a partir de agora, que são os principais exemplos das projeções cartográficas, que são eles: projeção de Mercator, projeção de Peters e a projeção de Robinson, tá certo? Vamos ver aqui as principais projeções e as principais características dessas projeções. A primeira delas é a projeção de Mercator. Ela foi elaborada lá no ano de 1569, no século XVI, pelo geógrafo Gerhard Mercator. É uma das principais projeções utilizadas hoje em dia, tá certo? Hoje, quando você pega alguma representação da superfície terrestre em um mapa, quando você for observar, a grande parte delas é da projeção de Mercator, tá bom? Conforme eu falei para vocês, essa é uma projeção do tipo cilíndrica. Por quê? Por que cilíndrica? Porque ele envolveu o globo terrestre em um cilindro e depois, ó, espacializou essa projeção nesse plano, tá bom? Então essa é uma projeção cilíndrica. Ele envolveu o globo terrestre em um cilindro, certo? E representou toda essa informação que ele coletou do cilindro e jogou nesse plano, que deu origem a essa projeção, que é a projeção de Mercator. Bem, e conforme eu já falei para vocês sobre uma das características da projeção cilíndrica, essa projeção de Mercator também é formada por coordenadas geográficas, que são os meridianos e os paralelos, que são linhas retas e formam um ângulo que? Ângulo reto, conforme vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui. Aqui eu tenho o quê? O meu meridiano. E aqui eu tenho o quê, ó? O meu paralelo, que forma o quê? Um ângulo reto. Entendeu? Então, essa é uma das características da projeção cilíndrica, que também se adequa, se enquadra aqui a projeção de Mercator. Gente, outro ponto importante para se observar na projeção de Mercator é a distorção que ocorre em algumas áreas da projeção. Por exemplo, nas áreas de altas latitudes, professor, mas o que é latitude? A latitude é a distância de um polo para o outro. É basicamente a mesma coisa dos meridianos, tá bom? E o que é a longitude? A longitude é como se fossem os paralelos, tá certo? É a distância da Terra no sentido de leste para oeste, falei. De leste para oeste a longitude e de norte para sul a latitude, tá bom? Olha só, quanto mais você se distancia aqui da região da linha do Equador, que é aqui no meio, olha só, aqui eu tenho a linha do Equador, tá bom? Deixa eu apagar aqui para vocês verificarem melhor, para vocês analisarem essa imagem, olha só. Aqui eu tenho a linha do Equador. Então, aqui a minha latitude é 0 grau, tá certo? Conforme eu vou subindo, vai aumentando a quantidade de graus da minha latitude. 0, até chegar até os 180, tá bom? 180 para cima, 180 para baixo, 180 para o lado e 180 para o outro. Por que 180? Porque se você somar a distância da latitude com a longitude, vai dar exatamente 360 graus, que é justamente a esfera que é a Terra, o globo que é a Terra, que é exatamente os 360 graus, que é um círculo, tá bom? Isso são 360 graus. Então, assim, gente, as áreas de alta latitude, que é mais próxima do ponto 0 grau, ou seja, que é o maior número de graus da latitude, ela vai ter uma distorção maior, justamente aqui onde ocorre nos polos. Olha só o Polo Sul, como ele está bastante distorcido. Ele tem uma grande área, uma área muito extensa do Polo Sul. E isso não condiz muito com a realidade. Ou seja, essa é um dos pontos negativos da projeção de Mercator, tá certo? Outro ponto também a ser levado em consideração é que percebam que aqui na parte mais central da projeção dele existe uma
existe uma conservação melhor das formas dos continentes, dos países. Olha só a América do Sul e olha só aqui o continente africano, por exemplo. Tá aqui, o continente africano, por exemplo, ele está bem delimitado, ele está bem conservado conforme a sua área real. Aqui na região também da América do Sul, por exemplo, também está bem conservado. Quando você chega lá na Groenlândia, na parte mais ao norte do planeta, do globo terrestre, olha só, você percebe que existe uma maior distorção, uma maior deformação. Assim como ocorre aqui no Polo Sul também, na parte mais ao sul do planeta, olha só, tá aqui, existe uma maior distorção, uma maior deformação dessas áreas. Isso é um dos pontos negativos da projeção de Mercator, mas é uma das projeções mais utilizadas até hoje, tá bom? Bem, aqui, gente, nós temos a projeção de Peters. Conforme eu falei para vocês, ela foi originada pelo historiador alemão Arno Peters, certo? Lá no ano de 1973. Assim como ocorre com a projeção de Mercator, ela é formada por coordenadas geográficas, onde os meridianos, daqui os meridianos, saiu um pouco torto, mas aqui é o meridiano, ó, e os paralelos, tá certo? São linhas retas e que formam ângulos que? Ângulos retos, tá bom? Ângulos retos de 90 graus, quando se encontram aqui, tá bom? Então, assim, essa projeção, ela, conforme vocês podem perceber, vou apagar aqui para vocês perceberem melhor, aqui, ó. Vocês podem perceber que os paralelos, aqui nós temos a linha do Equador, olha só, bem a parte central aqui, algo em torno por aqui assim, a linha do Equador, tá certo? Conforme você vai se afastando da parte mais central da projeção, tá aqui, ó, a parte mais central, vocês podem perceber, mais próxima da linha do Equador, vocês podem perceber que os paralelos tendem a diminuir a sua distância, olha só, vão deformando a sua distância. Aqui no centro, olha só a distância entre eles, olha só aqui, já aqui mais próxima do Polo Sul, olha só a distância como ela ficou menor, tá vendo? Então, essa é uma das observações da projeção de Arno Peters, projeção de Peters, tá certo? Então, a partir da linha do Equador, ele vai decrescendo a distância. Lá na linha do Equador, a distância é grande, né? A distância entre os paralelos. Chegando mais no Polo Sul, a distância vai diminuindo. No caso dos meridianos, tá aqui, ó. Eles mantêm a distância. Praticamente não altera, mantém a mesma distância. Mas nos paralelos, eles vão diminuindo a distância. E isso vai acontecendo o quê? Isso vai deformando as áreas projetadas. Como é o caso aqui do Polo Sul, por exemplo, e do Polo Norte. Percebam a diferença entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Por exemplo, aqui na projeção de Peters, o Polo Sul e o Polo Norte praticamente nem existem. Já na projeção de Mercator, olha só. Olha a diferença. Eu vou apagar aqui para vocês verem melhor. Olha só essa diferença aqui. Olha só o tamanho dessa área do Polo Sul e olha essa área do Polo Sul para Peters. Praticamente não existe, né? Entretanto, outra diferença também, na projeção de Peters, certo? Existe uma diferença na questão dos continentes. Aqui na região do continente africano e na região da América do Sul também, aqui da América do Sul, nessa parte mais ao sul do planeta, abaixo da linha do Equador também, existe uma grande deformação. Olha só como a África está mais achatada, o continente africano está mais achatado. A região da América do Sul também está mais achatada, ou seja, a projeção de Peters evidencia, deixa melhor as formas da parte mais ao norte, onde estão o quê? A América do Norte e a Europa, por exemplo. Ou seja, ela é considerada uma projeção bastante eurocêntrica, que privilegia mais a questão, a forma da Europa. Tá aqui a Europa, aqui, ó, a região da Europa, a região aqui da América do Norte também, ela é muito mais privilegiada, porque a sua forma é mais mantida conforme a original, conforme na verificação da superfície terrestre original, certo? Ou seja, na projeção de Mercator, conforme vocês estão vendo aqui, ele privilegia quem? Os países em desenvolvimento, ou os países subdesenvolvidos, como a região da América do Sul, continente africano e demais áreas que contém países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Já na projeção de Peters, ele privilegia os países desenvolvidos, enquanto os países subdesenvolvidos, como é o caso aqui da região da América do Sul, que envolve o Brasil, que é um país em desenvolvimento ainda, e temos aqui, ó, o continente africano também, que é um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, que contém países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Existe uma maior deformação. Essa é uma das características da projeção de Arno Peters. Passando mais à frente, nós temos a projeção de Robinson.
A projeção de Hobson, ela foi elaborada pelo geógrafo Arthur Hobson, lá no ano de 1961, certo? E essa projeção ela é do tipo afilática e pseudocilíndrica. Por que pseudocilíndrica? Olha só, dá para perceber que ela é quase um cilindro, só que um cilindro um pouco mais arredondado. É como se ela fosse uma junção das três projeções, cilíndrica, cônica e plana. Percebam que existe essa junção desses três tipos de projeções, deu origem à projeção de Hobson. E é uma das projeções, além da projeção de Mercator, ela também é uma das principais projeções utilizadas hoje em dia, certo? Para poder projetar, para poder representar melhor a superfície terrestre, certo? Gente, e na projeção de Hobson, conforme, diferentemente do que eu prestei para vocês na projeção de Peters e de Mercator, ele mantém a forma dos continentes, ele mantém a forma dos países representados aqui nessa projeção dele, certo? É uma deformação mínima das áreas e das formas, conservando também os ângulos, tá certo? Olha só os meridianos. Os meridianos eles vão ficando um pouco mais círculos concêntricos conforme se afastam da parte mais central, aqui, ó. Da parte mais central do globo terrestre. Eles vão se afastando e vão se formando em círculos concêntricos também, tá bom? No caso dos paralelos, eles se mantêm a mesmo tamanho, certo? Vão se diferenciando somente conforme se distanciam da parte mais central do globo terrestre, no caso a linha do Equador, eles vão ficando maiores ou menores, certo? No caso, na parte da linha do Equador, mais central, ele é maior, e conforme ele vai se aproximando dos polos, ele vai diminuindo o seu tamanho, mas mantém a sua distância de um paralelo para o outro, assim como ocorre de um meridiano, mantém a distância de um meridiano para o outro. Porém, eles vão se deformando conforme se distanciam da parte mais central do globo, tá certo? Então, essa é considerada uma das melhores projeções cartográficas para representar o quê? As massas continentais, para representar também os oceanos. Ou seja, porque ela representa melhor toda essa questão dos continentes, oceanos e também dos polos do planeta Terra, tá bom? Então essa é a projeção de Hobson. Gente, eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês das projeções cartográficas. Algumas instituições utilizam essas projeções para representar seus símbolos, como é o caso da Organização das Nações Unidas, o emblema da ONU. Tá aqui. É uma projeção de que tipo? A projeção do tipo plana ou azimutal. Ou seja, tá aqui, ó. É como se ela pegasse basicamente uma projeção a partir dos polos. Tá aqui o polo no caso seria o polo norte, por exemplo. Aqui eu tenho o meridiano e aqui eu tenho os paralelos, tá certo? Então, aqui é um exemplo de uso das projeções, que no caso do símbolo da ONU, que é uma projeção do tipo plano ou projeção azimutal. Então, no dia que você vê o símbolo da ONU, você já sabe que é um tipo de projeção plana, tá certo? Ah, eu vi aquele símbolo da ONU, então eu já sei que aquilo ali é uma projeção que plana ou azimutal, tá certo? Gente, olha uma questão aqui para a gente praticar um pouco sobre essa questão das projeções cartográficas. Questão excelente, questão de vestibular, hein? Questão bem conceitual, bem fácil, bem simples, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse conceito de projeções cartográficas. É uma questão de vestibular lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É só para você relacionar uma coluna com a outra sobre o conceito das projeções. Olha só. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta o nome de duas das principais projeções cartográficas. A da direita, características relacionadas a uma ou a outra dessas projeções. Associe adequadamente a coluna da direita à coluna da esquerda. Quais são as projeções que ele está falando? Projeção de Mercator e a projeção de Peters. Ele quer saber as principais características dessas projeções. Você vai associar. Então, olha só. Primeiro item, mantenha a forma dos continentes. Eu falei para vocês que no caso da projeção de Peters e a projeção de Mercator, a projeção de Mercator ela mantém melhor a forma dos continentes, certo? Então isso aqui você pode marcar como sendo a alternativa, ó, projeção de Mercator, ela vai sim manter melhor a forma dos continentes, tá certo? As regiões polares aparecem muito exageradas. Gente, a projeção de Peters praticamente nem existe a região os polos, certo? Praticamente nem estão registrados, representados na projeção de Peters. Já na projeção de Mercator, existe até demais essas regiões polares, ou seja, são muito exagerados. Pode marcar aqui o que? Número 1, certo? Pode marcar aqui número 1. As regiões polares aparecem muito exageradas, projeção de Mercator, certo? Dá destaque ao mundo subdesenvolvido. Eu falei para vocês que essas duas projeções, uma dá destaque ao mundo desenvolvido e a outra dá destaque ao mundo subdesenvolvido. No caso da projeção de Peters, ela vai dar destaque a esse mundo desenvolvido,
você vai perceber de uma maneira melhor a questão do continente africano e a região da América do Sul, que são regiões e áreas que compreendem países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tá certo? Então você pode marcar aqui o que? Número 2, tá certo? Projeção de Peters. É excelente para navegação. Por que excelente para navegação? Qual é dessas projeções? Gente, a projeção de Peters, conforme vocês viram, eu apresentei para vocês, ela apresenta uma grande deformação na área dos continentes. E é até o que fala aqui a questão da primeira alternativa, mantém a forma dos continentes. Se eu for utilizar um mapa com a projeção de Peters com uma deformação das áreas dos continentes, por exemplo, eu posso acabar me perdendo. Principalmente no que diz respeito à área daquele continente, à área daquele lugar onde eu estou navegando. E isso pode acabar trazendo problemas para a minha navegação. Ou seja, é excelente para a navegação a projeção de Mercator, tá certo? Então pode marcar aí o que? Número 1. Isso deu a seguinte sequência: número 1, 1, 2 e 1. Isso está representado em qual letra? Alternativa letra B, tá certo? 1, 1, 2 e 1. Essa é a resposta da nossa questão. Gente, vamos praticar aqui outra questão agora, tá bom? Outra questão de vestibular da Fundação Getúlio Vargas, FGV, lá do ano de 2017. São questões importantes que tratam um pouco sobre esse conceito das projeções cartográficas e que vão ajudar bastante vocês, porque isso o Enem gosta muito de cobrar, questão de conceito aplicado na prática, tá bom? Então, olha só essa questão. Considerando a cartografia enquanto conjunto de técnicas, temos nas projeções cartográficas o desafio de representar em um plano o formato geóide do planeta Terra. Quanto ao tipo de superfície de projeção, aquela cujas distorções aumentam conforme nos afastamos da linha do Equador, denomina-se de projeção. Olha só o nome. Novamente, só relendo aqui a questão, para a gente obter um pouco mais essa questão das formações. Olha só, esse trecho da questão. Quanto ao tipo de superfície de projeção, aquela cujas distorções aumentam conforme nos afastamos da linha do Equador, denomina-se projeção. Qual é o tipo? Lembrando bem desse enunciado, olha só, ele fala que as distorções aumentam conforme você se afasta da linha do Equador. Novamente, olha aqui a linha do Equador, vou desenhar aqui a linha do Equador. Então, eu tenho aqui a linha do Equador. Conforme eu vou me afastando, vai aumentando a distância. Tá aqui, ó, o meu paralelo aqui. Aqui já aumenta um pouco a distância. Aqui já aumenta muito mais a distância. Isso vai distorcendo cada vez mais a minha projeção. Isso é verificado em qual tipo de projeção? Sim, na projeção cilíndrica. Por quê? Por que não na cônica, por exemplo? Porque na cônica eu vou ter aqui os meus meridianos, que são aqueles que partem do centro. Vou apagar aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. A minha projeção cônica, ela vai acontecer da seguinte forma. Olha só. Eu tenho aqui o centro, certo? O centro. Os meridianos vão partir desse centro. Porém, a distância, ela mantém a mesma. Não vai distorcer, certo? Não vai distorcer a distância. No caso dos paralelos, olha só. Serão círculos concêntricos. Olha só aqui, ó. Vai formando círculos concêntricos. Porém, a distância é a mesma entre um e outro. No caso da projeção azimutal ou a projeção plana, conforme eu falei para vocês, pode ser da seguinte forma, olha só. Tenho aqui a projeção azimutal, um círculo, né? Tá aqui. Então, os meus paralelos vão ser da seguinte forma, vão ser círculos, olha só. Aqui serão os meus paralelos. Entretanto, vocês podem perceber que a distância ela permanece a mesma naquela figura que eu mostrei para vocês. No caso dos meridianos, olha só, eles partem aqui, mas a distância entre eles é a mesma, a distância entre eles não muda, tá certo? Ou seja, não há distorções nesse caso dos meridianos e paralelos. No caso da projeção cilíndrica, isso ocorre, essa distorção ocorre. Conforme você vai se distanciando da linha do Equador, você vai aumentando a distância entre um paralelo e outro, por exemplo, tá certo? Então, a resposta correta dessa questão, alternativa letra C, projeção cilíndrica, aumenta assim as distorções, tá certo? Gente, então só para revisar o que a gente viu na aula de hoje, hoje nós falamos um pouco sobre as projeções cartográficas, sobre os principais tipos de projeções cartográficas, né? As principais características e os principais exemplos, os principais autores que utilizam desses tipos de projeções para elaborar suas próprias projeções. Nós temos as projeções cilíndricas, cônicas ou projeções planas e azimutais. E temos também as projeções de Mercator, Peters e também a projeção de Robson. Esses são os principais tipos de projeções. Na aula de hoje nós vimos um pouco sobre as características dessas projeções, certo? E também fizemos alguns exercícios
para fixar melhor esse conteúdo. Então, gente, agradeço bastante a atenção de vocês, tá certo? Na próxima aula vamos ver o quê? Vamos ver sobre fuso horário e também vamos ver sobre as novas tecnologias do estudo da cartografia. Isso nós iremos ver conforme no andamento das nossas aulas, nos nossos próximos vídeos, tá certo? Agradeço bastante a atenção de vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais na nossa aula, tá certo? E até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Resolvam as questões, leiam o material e sucesso para vocês. Tchau!